Queridos irmãos e irmãs e ouvintes da Palavra de Deus, hoje, temos um encontro marcado com a majestade divina em um dos trechos mais poderosos do livro do Apocalipse. Estamos esperando para testemunhar a chegada triunfante do nosso Senhor Jesus Cristo, descrito como cavaleiro fiel e verdadeiro, montando um cavalo branco, pronto para trazer justiça e salvação ao mundo. No capítulo 19, versículos 11 a 21, encontramos a gloriosa revelação da vitória de Deus sobre o mal. Aqui, não estamos apenas lendo um relato, estamos imersos em uma cena de grandiosidade celestial, onde os céus se abrem e a verdade se manifesta em sua plenitude. Preparem-se para visualizar o poder, a glória e a soberania de Cristo enquanto ele retornará em triunfo. Se você aprova essa mensagem de hoje, está gostando deste assunto e deseja saber mais sobre as próximas revelações de Apocalipse, inscreva-se no canal, para que o YouTube envie para você todos os dias, ative o sininho e deixe o seu comentário. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Este versículo marca o início da revelação gloriosa de Cristo em seu retorno triunfante. Ao dizer vi o céu aberto, João testemunha uma abertura que revela a realidade espiritual que está além da visão humana. O céu aberto simboliza o acesso direto de Cristo à terra, mostrando que nada pode detê-lo. O cavalo branco é um símbolo poderoso de pureza e vitória. Na Bíblia, o cavalo branco também é visto como um sinal de conquista, e aqui ele representa que Cristo é vencedor, e que está voltando não como um servo sofredor, mas como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A cor branca enfatiza a santidade, a pureza e o poder imaculado de Cristo, ao contrário do cavaleiro em Apocalipse 6, que muitos interpretam como o anticristo. O nome fiel e verdadeiro reflete a natureza imutável e confiável de Cristo. Ele é a verdade personificada, e nunca falha em cumprir suas promessas. Seu caráter é incorruptível, e seu julgamento é sempre justo. Ele vem julgar o mundo com verdade, sem parcialidade ao julgar e pelejar com justiça. Cristo está agindo em sua autoridade divina para trazer o julgamento final sobre os inimigos de Deus. Ele não luta por ambição terrena ou vingança, mas porque é justo. Sua justiça é perfeita, e ele vem para eliminar toda a iniquidade da terra. Esse julgamento não é baseado em emoções humanas, mas sim na verdade absoluta de Deus. Cristo é o juiz final, e ele conseguiu paz através da vitória. Este primeiro versículo de Apocalipse 19 prepara o cenário para o que está por vir, o retorno triunfal de Cristo, não como um cordeiro a ser sacrificado, mas como um guerreiro vitorioso. Isso estabelece a visão de um julgamento divino que é justo e verdadeiro, trazendo liderança aos que o seguem, e temor àqueles que se opõem. Na sua abordagem, você pode destacar como o cavalo branco de Cristo contrasta com as figuras do mal já mencionadas no Apocalipse, como o cavalo do anticristo em Apocalipse 6. Além disso, a menção de Cristo como fiel e verdadeiro pode ser ressaltada como um lembrete da fidelidade de Deus às suas promessas, algo que pode tocar profundamente o coração dos seus filhos. Vamos para o versículo 12 de Apocalipse. Este versículo é riquíssimo em simbolismo e significado profético, e sua interpretação pode trazer uma compreensão mais profunda do caráter e da missão de Cristo em seu retorno triunfante. Os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito, que ninguém sabia senão ele mesmo. Os seus olhos eram como chama de fogo, o olhar penetrante e purificador de Cristo. A descrição de Cristo com olhos como chama de fogo já foi mencionada em Apocalipse 1 versículo 14, e aqui é repetida para reforçar seu poder de fogo, visão e julgamento. Esta imagem de Cristo com olhos flamejantes simboliza várias coisas. Visão penetrante. Os olhos de Cristo como chama de fogo indicam que nada pode ser escondido dele. Ele tem a capacidade de ver através das aparências externas, diretamente no coração dos homens. Assim como o fogo pode penetrar e purificar, os olhos de Cristo penetram na alma, revelando tanto o pecado quanto a justiça. Isso nos lembra que ele é o juiz perfeito, cujos julgamentos não são baseados em evidências superficiais, mas na verdade absoluta e no conhecimento pleno de todas as coisas. O fogo na Bíblia frequentemente representa a presença de Deus, quando Deus aparece a Moisés na sarça ardente e sua justiça. Portanto, os olhos flamejantes de Cristo não apenas veem tudo, mas também trazem julgamento. Quando ele olha para os homens, esse olhar não é apenas de observação, mas de justiça, purificando o que é santo e destruindo o que é impuro. O fogo também tem um aspecto consumador, e isso reflete o caráter de Cristo como juiz. Ele está vindo para julgar a terra, e sua justiça consumirá todo o mal. Encontramos aqui a figura de um refinador que purifica com fogo.
Cristo aqui é como um refinador que julga as nações e, com seu olhar de fogo, separa o justo do ímpio, o trigo do joio. O fogo também é um símbolo de zelo e paixão. A descrição dos olhos de Cristo como chama de fogo sugere sua paixão ardente pela justiça e santidade. Ele vem com fervor para estabelecer a vontade de Deus na terra. Seu zelo é implacável, e ele não permitirá que o mal continue sem julgamento. Este olhar flamejante de Cristo é uma manifestação de seu zelo pelo plano redentor de Deus e pela santidade de sua criação. Sobre a sua cabeça havia muitos diademas. A autoridade suprema de Cristo. Os muitos diademas ou coroas que Cristo usa sobre a cabeça simboliza sua autoridade absoluta e soberania. No contexto bíblico, um diadema é um sinal de realeza e domínio. No Antigo Testamento, os reis usavam coroas como sinal de sua posição e poder. Aqui, Cristo está marcado com muitos diademas, o que significa que ele é o Rei dos Reis. A pluralidade de diademas indica que Cristo possui todos os títulos e honras de realeza que podem ser conferidos. Ele não é apenas um rei. Ele é o soberano sobre todos os reis e governos da terra. Ele é aquele a quem todo poder foi dado no céu e na terra. Isso é em contraste direto com os reis terrenos que, ao longo da história, buscaram poder e domínio para si mesmos. Ao contrário deles, Cristo é o governante legítimo de toda a criação. Estava vestido com um manto tinto de sangue. O significado do sangue no manto de Cristo. Este versículo apresenta uma imagem de Cristo que está ordenando a cumprir seu papel final como juiz e guerreiro em sua segunda vinda. Uma referência ao manto de Cristo tingido de sangue é transmitida de simbolismo e pode ser interpretada de diversas formas. O sangue da justiça e do julgamento. Uma das interpretações mais poderosas é que o sangue no manto de Cristo representa a vitória sobre seus inimigos. Esta imagem ecoa Isaías 63, versículos 1 a 6, onde vemos uma descrição semelhante de Deus, com suas vestes manchadas de sangue após pisar o lagar da ira divina. Isaías 63, versículo 3 diz: Pisei o lagar sozinho, e dos povos ninguém se perdeu comigo. Pisei-os na minha ira e os esmaguei no meu furor. O sangue deles respingou nas minhas vestes e manchei todas as minhas roupas. O contexto de Isaías é um cenário de julgamento divino, onde Deus executa sua ira sobre os inimigos de Israel. De forma semelhante, aqui em Apocalipse 19, Cristo vem em juízo contra as nações que o rejeitaram e se rebelaram contra Deus. O sangue em seu manto pode ser o símbolo do derramamento de sangue que resultará de sua justa retribuição contra os ímpios. O sangue de Cristo como redenção. Outra interpretação importante é que o sangue no manto de Cristo pode simbolizar seu próprio sangue, derramado na cruz para a redenção da humanidade. Neste sentido, o sangue de Cristo em suas vestes pode estar ali para lembrar a todos que ele é o Cordeiro de Deus que foi imolado para salvar os pecadores. Assim, a justiça que ele está realizando é baseada no sacrifício que ele fez na cruz, onde pagou o preço pelos pecados do mundo. Em Apocalipse 5, versículo 9 a 10, encontramos o cântico dos redimidos. Digno és de pegar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Isso conecta o derramamento do sangue de Cristo ao seu papel redentor e glorioso como o rei que governa sobre os salvos e julga os ímpios. Símbolo de guerra e vitória. Além de representar o julgamento e a redenção, o sangue no manto de Cristo também pode ser interpretado como um símbolo de guerra e vitória. Cristo é o guerreiro divino que vem para conquistar os reinos da terra, e o sangue em suas vestes indica que ele está envolvido numa batalha terrível. Em Apocalipse 19, vemos Cristo liderando os exércitos celestiais contra as forças do mal, o que culmina na destruição da besta, do falso profeta e de todos os que se criaram a Deus. No contexto da guerra apocalíptica, o sangue pode ser visto como um sinal de vitória absoluta sobre os inimigos de Deus. Ao contrário dos reis terrenos que muitas vezes guerreiam por poder e território, Cristo vem como rei legítimo, e sua batalha é justa e final. Ele não precisa lutar com espadas humanas, pois o poder de sua palavra é suficiente para derrotar os inimigos. O sangue em suas vestes, portanto, representa a vitória total do Cordeiro sobre todas as forças do mal. O seu nome se chama o Verbo de Deus. Essa parte do versículo revela um dos nomes mais profundos e poderosos de Cristo, o Verbo de Deus. Este título conecta diretamente Jesus com o conceito da palavra divina, como revelado em outras partes das Escrituras, especialmente no Evangelho de João. Em João 1, versos 1 a 3, Jesus é descrito como Verbo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez.
João deixa claro que Cristo não fala apenas a palavra de Deus, mas ele é a palavra viva. Ele é uma revelação completa e perfeita de Deus ao mundo. Cristo é uma expressão viva da mente e vontade de Deus. Quando Deus fala, suas palavras têm poder criativo e transformador, e Cristo é uma manifestação desse poder divino. Ao chamar Cristo de o Verbo de Deus, Apocalipse 19, verso 13, está reafirmando sua superfície e seu papel como aquele por meio de quem todas as coisas vieram a existir. Em Hebreus 1, verso 3, lemos que Cristo sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Isso significa que não apenas a criação aconteceu por meio da palavra de Deus, mas que a própria manutenção do universo depende de Cristo, o Verbo divino. Isso liga Cristo não apenas à criação do mundo, mas também ao fim da história humana como a conhecemos. Ele começou todas as coisas. Ele está terminando essa era com justiça. Cristo como Verbo também traz uma ideia de julgamento. Em João 12, versículo 48, Jesus diz: Quem me rejeitar e não receber as minhas palavras já tem quem o julgue. A palavra que falei, essa o julgará no último dia. Aqui, vemos que a palavra de Deus, que é personificada em Cristo, é o padrão pelo qual toda a humanidade será julgada. Cristo é o Verbo que traz tanta sabedoria quanto ao julgamento, dependendo da resposta das pessoas à sua mensagem. O manto tingido de sangue aponta para a obra de redenção, julgamento e vitória de Cristo, seja o sangue dos inimigos derrotados, seu próprio sangue sacrificial ou ambos. No versículo 14 de Apocalipse 19, e seguiam-nos militares que há no céu, em cavalos brancos, e vestidos de linho finíssimo, branco e puro. Seguiam-nos exércitos que há no céu. Quem são esses exércitos celestiais? Este versículo revela que Cristo não está sozinho em sua segunda vinda triunfante. Ele é acompanhado por exércitos celestiais, que também montam cavalos brancos. Esses exércitos representam o aspecto vital do plano de Deus para o juízo e a justiça no fim dos tempos. Há várias interpretações sobre a identidade desses militares. Vamos analisar cada uma com base nas Escrituras. Anjos celestiais. Uma das interpretações mais comuns é que esses exércitos são compostos por anjos. Ao longo da Bíblia, os anjos são frequentemente descritos como soldados celestiais que cumprem as ordens de Deus e ajudam a executar seus planos de julgamento. Em Mateus capítulo 13, verso 41, por exemplo, Jesus ensina que, no fim dos tempos, o Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles colherão do seu reino todos os que servem de tropeço e os que praticam o mal. Aqui, vemos o papel dos anjos no momento do julgamento final. No versículo 15 de Apocalipse 19, explorando profundamente o significado de cada parte e a importância teológica e simbólica desse versículo no contexto do julgamento final. Da sua boca saiu uma espada afiada, para ferir com ela as nações. Ele as regerá com cetro de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Da sua boca saiu uma espada afiada, a espada da boca de Cristo. Esta frase é uma das imagens mais significativas e poderosas sobre o poder da palavra de Cristo. A espada que sai da sua boca é uma metáfora que simboliza a força e autoridade absoluta de suas palavras. A palavra de Deus como uma espada. Esta imagem aparece em vários pontos do Novo Testamento. Em Hebreus capítulo 4, verso 12, lemos que a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Isso indica que a palavra de Deus é precisa, penetrante e capaz de discernir e julgar pensamentos e pensar. Quando Cristo fala, suas palavras têm o poder de criar, transformar e destruir. O julgamento através da palavra. Em Isaías 11, verso 4, é profetizado sobre o Messias que ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. Esse versículo faz referência ao fato de que o julgamento de Cristo não exigirá exércitos terrestres ou armamentos físicos. Sua palavra é suficiente para derrotar os inimigos e subjugar as nações rebeldes. Isso enfatiza a soberania divina de Cristo. No julgamento final, ele não precisará levantar uma espada literal, porque a palavra que sai de sua boca tem o poder de realizar o julgamento. Assim, o simples comando de Cristo será capaz de derrotar e destruir seus inimigos. A espada como símbolo de justiça. A espada afiada que sai da boca de Cristo também simboliza a justiça. Cristo é o juiz justo que executa sentenças divinas. A justiça de Deus é infalível, e a espada representa o poder decisivo da verdade e da retidão. O que ele fala acontece, e suas palavras trazem justiça contra toda iniquidade, para ferir com ela as nações o julgamento global. A espada que sai da boca de Cristo é para ferir as nações.
Aqui vemos a amplitude global do julgamento de Cristo. Ferir as nações. O termo ferir indica não apenas um golpe físico, mas o julgamento divino. As nações referem-se a todos os povos da terra que rejeitaram o Senhor e se aliaram às forças do mal, representados pela besta e o falso profeta. Cristo vem para executar o julgamento final sobre aqueles que se rebelaram contra o reino de Deus. E no manto e na sua coxa. O manto de Cristo, que é frequentemente adicionado ao vestuário real, simboliza sua nobreza e realeza. Vestir um manto é uma representação visual de sua posição como rei. Em várias culturas, o manto é um símbolo de poder e autoridade. O manto de Cristo não é apenas um símbolo de sua realeza, mas também o nome escrito no manto e na coxa de Cristo é uma declaração poderosa sobre sua autoridade suprema. Rei dos Reis. Este título sublinha a posição de Cristo como governante supremo sobre todos os governantes e reis da terra. Em Apocalipse 1, versículo 5, ele é chamado de Príncipe dos Reis da Terra, enfatizando que, embora haja muitos reis e autoridades humanas, todos estão sujeitos à sua soberania. Este título reafirma que o domínio de Cristo é absoluto e não permite nenhuma competição ou rivalidade. Não importa quão poderosos possam parecer os reis da terra, todos eles estão sob a autoridade de Cristo, que é o verdadeiro Rei, Senhor dos Senhores. O nome é um reflexo da identidade de Cristo e sua função como Rei que governa com justiça e retidão. Ter seu nome escrito dessa maneira enfatiza que ele é reconhecido não apenas no céu, mas também na terra. É uma declaração visível de sua realidade que será reconhecida por todos na terra durante o julgamento final. A revelação do nome de Cristo como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores cumpre as profecias messiânicas encontradas no Antigo Testamento. Em Isaías 9, verso 6, por exemplo, fala-se de um governo que será sobre os ombros do Messias, e seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. A descrição em Apocalipse reforça esta imagem, mostrando que o triunfo de Cristo é o clímax da história da redenção. Submissão à autoridade de Cristo. Reconhecer Cristo como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores exige que os crentes se submetam à sua autoridade em suas vidas. Isso significa viver de acordo com seus mandamentos e princípios, sabendo que sua liderança é perfeita e sua vontade é para o nosso bem. No versículo 17 de Apocalipse 19, que descreve uma cena poderosa e simbólica relacionada ao julgamento final e à batalha entre o bem e o mal. E vi um anjo que estava em pé no sol e clamou em alta voz, transmitindo a todas as aves que voam pelo meio do céu: Vinde, e ajuntai-vos à grande ceia de Deus. A visão do anjo no sol. A imagem de um anjo em pé no sol é rica em simbolismo e significado. O fato de o anjo estar em pé no sol indica sua autoridade e posição elevada. O sol é frequentemente associado à luz, verdade e poder, simbolizando a presença de Deus. Assim, o anjo, em pé no sol, pode ser visto como um emissário de Deus, proclamando a verdade divina em um momento de grande importância. A posição do anjo no sol também sugere que sua mensagem é clara e visível. Em um mundo muitas vezes envolto em trevas e confusão, a luz do sol representa a clara da mensagem divina, destacando a gravidade da declaração que ele está prestes a fazer. O chamado do anjo às aves que voam pelo céu é uma imagem poderosa e evocativa. Um convite à grande ceia. O anjo convoca as aves para se reunir em torno da grande ceia de Deus. Essa ceia é uma representação simbólica do julgamento e da consumação do plano de Deus para a história. A utilização de aves pode indicar uma limpeza e um final do que foi considerado impuro e maligno. Para que comais a carne dos reis, e a carne dos capitães, e a carne dos poderosos, e a carne dos cavalos, e dos que estão montados neles, e a carne de todos os homens, livres e servos. O convite às aves para comer a carne dos inimigos de Deus é uma representação gráfica do juízo divino. Essa ceia não é uma celebração, mas um símbolo de destruição e derrota. É um ato que marca a separação final entre os justos e os injustos, evidenciando que a justiça de Deus é séria e inescapável. Os líderes mais poderosos da terra, que muitas vezes se consideram acima da lei, estão incluídos nas especificações. Este é um forte lembrete de que, na última análise, todos aqueles que se opõem a Deus, independentemente de sua posição ou poder, enfrentarão as consequências de suas ações. A carne dos capitães e dos poderosos e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. Este versículo destaca que a justiça de Deus é igualmente aplicada a todos. A impiedade, o orgulho e a rebeldia contra Deus resultam em especificações, independentemente do status social ou político. É um poderoso lembrete de que, para Deus, todos são iguais.
As ações e a fé de cada indivíduo são realmente importantes. O ato de comer carne aqui simboliza a devastação total dos inimigos de Deus. É um sinal de que eles foram derrotados, e suas vidas e seus feitos foram consumidos pela justiça divina. Essa imagem se assemelha a várias referências do Antigo Testamento, onde os inimigos de Deus eram devorados ou se tornavam alimento para as aves como um símbolo de desgraça. Uma imagem gráfica do juízo de Deus serve como um lembrete da seriedade do pecado e das consequências da desobediência. Os crentes são chamados a viver em santidade, evitando a tentativa de seguir os caminhos do mundo que levam à destruição. Vamos nos aprofundar no versículo 19 de Apocalipse, que descreve a cena culminante da batalha entre o bem e o mal, trazendo à tona os inimigos de Deus e o confronto decisivo com Cristo. E vi a besta, e os reis da terra, e as suas tropas, reunidos para guerrearem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. A besta mencionada aqui é um símbolo de poder maligno e oposição a Deus, representando forças que se levantam contra a vontade divina. A besta é frequentemente associada ao anticristo, a figura que, segundo a escatologia cristã, se opõe a Deus e engana as nações. A sua menção neste versículo reforça a ideia de que, em sua arrogância, a besta acredita que pode desafiar e derrotar Deus. A besta também é um símbolo do sistema político e religioso que se alinha contra Cristo. No versículo 20 de Apocalipse 19, descreve o resultado da batalha entre as forças de Deus e os inimigos que se levantaram contra ele. E a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta que tinha feito diante dela os sinais com que enganou os que receberam a marca da besta e adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Destino da besta e do falso profeta, figuras representativas do poder maligno e da enganação espiritual. A prisão da besta simboliza a derrota total do mal e de sua influência sobre a humanidade. O ato de aprisioná-la indica que suas ações malignas e sua capacidade de trapaça foram interrompidas de maneira definitiva. Isso representa a erradicação do mal e do engano, caracterizando o tempo em que a besta exerceu seu poder. O falso profeta. Este personagem representa aqueles que usam engano e falsidade para levar as pessoas a adorar a besta. O falso profeta, que fez sinais e maravilhas, destacou como a enganação espiritual pode ter um impacto na vida profunda das pessoas. Sua observação, juntamente com a besta, sublinha que a falsidade e a hipocrisia não ficarão impunes diante de Deus. O falso profeta usou sua influência para enganar as nações, levando muitos a aceitar a marca da besta e a adorar sua imagem. Essa inspiração é um símbolo de excluído a Deus, e da liberdade de valores e ideologias que estão em oposição à verdade divina. O fato de ele ter feito isso diante dela indica que a enganação era visível e persuasiva, refletindo a habilidade do inimigo em manipular e seduzir. Agora vamos para o último versículo, que é o 21 de Apocalipse 19, que descreve o resultado da batalha final entre Cristo e os inimigos de Deus, encerrando a narrativa sobre o juízo e a derrota do mal. E os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Este termo refere-se àqueles que sobreviveram à primeira onda de relatórios, isto é, os que estavam alinhados com a besta e o falso profeta, mas que não foram aprisionados. O uso do termo sugere que, apesar da queda da besta e do falso profeta, ainda havia uma oposição significativa contra Deus, representada pelos que resistem à sua soberania. A gravidade da resistência. A expressão os restantes enfatiza a ideia de que aqueles que permanecem em rebelião contra Deus estão cientes de sua autoridade, mas ainda assim escolhem se opor a ele. Este comportamento reflete a dureza do coração humano e a disposição de muitos em rejeitar a verdade, mesmo quando confrontados com a realidade do juízo. A espada que saiu da boca. Esta imagem é profundamente simbólica. A espada representa a palavra de Deus e o poder de Cristo em trazer justiça e orientações. A utilização da espada que sai da boca de Cristo destaca que o juízo é executado por meio de sua palavra. Isso nos lembra da autoridade de Cristo como o Verbo que criou todas as coisas, e que sua palavra tem poder para trazer vida e também justiça. A palavra de Deus não é apenas um meio de comunicação, é um instrumento de poder que pode trazer transformação e influência. A morte dos inimigos. Eles foram mortos. Este trecho enfatiza a certeza e a eficácia do juízo de Deus. A morte aqui não se refere apenas à vida física, mas também à morte espiritual e eterna, resultante da separação de Deus. Os que se opõem a Cristo enfrentam uma destruição total e irrevogável. Meus amados irmãos e irmãs, eu sou o evangelista Ronaldo e quero agradecer por estar aqui conosco. Não sei a que horas você está ouvindo essa mensagem, mas o que importa é que você faz parte dessa comunidade.
Se você foi tocado por este conteúdo e deseja se aprofundar mais na palavra de Deus, eu peço que você nos ajude a espalhar essa mensagem poderosa. Curta este vídeo. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas que precisam ouvir a verdade do Evangelho. Compartilhe com seus amigos e familiares. Juntos, podemos levar esperança e luz a quem está precisando. Deixe seu comentário. Sua opinião é muito importante para nós e adoramos ouvir o que você pensa. E claro, inscreva-se no canal. Não perca nenhuma novidade e fique por dentro de todos os conteúdos que preparamos com carinho para você. Conto com seu apoio para que possamos continuar essa missão e levar a mensagem de Deus ainda mais longe. Vamos juntos transformar vidas. Que Deus abençoe a sua vida abundantemente.